Bom dia, turma do oitavo ano, como vocês estão? Meu nome é Caroline Mério, sou a professora de vocês. Estou aqui nessa terça-feira, nesta aula de filosofia, para dar continuidade ao nosso assunto de iluminismo. Estamos trabalhando os filósofos iluministas e com vocês quero dar continuidade a esse assunto. Na última aula, nós trabalhamos um filósofo conhecido como Montesquieu. E nessa aula, nós iremos trabalhar um filósofo conhecido também como Voltaire, o grande representante do iluminismo. Este filósofo teve a sua importância também na construção desse movimento, da história, da filosofia, da ciência, esse movimento muito importante, conhecido como iluminismo. Vamos saber um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua filosofia iluminista e um pouco de suas obras. Bora lá? Vocês aí peguem caderno, caneta, lápis, borracha e me acompanhem nesta aula de hoje. Eu espero que vocês estejam todos bem. Um pouco sobre a vida, do filósofo chamado Voltaire. Voltaire foi um filósofo e escritor francês, um dos grandes representantes do movimento iluminista na França. Foi também ensaísta, poeta, dramaturgo e historiador. Voltaire, Montesquieu e Rousseau foram os três nomes mais significativos do iluminismo francês. Voltaire é um pseudônimo literário de François-Marie Arouet. Eu acredito que se pronuncia assim, esse último nome, Arouet. Voltaire, gente, não é o nome dele de verdade. Voltaire é um pseudônimo. O que é pseudônimo? A gente aprende muito em literatura, na disciplina de literatura. Com a professora de literatura, vocês vão trabalhar mais literatura quando vocês forem para o ensino médio. Vocês vão trabalhar grandes poetas, grandes escritores, e alguns deles não usam o seu próprio nome. Eles criam um nome para eles, e foi o que Voltaire fez. Ele tinha um nome, os pais deles deram um nome para ele, François-Marie Arouet. E ele preferiu criar suas obras com esse pseudônimo, Voltaire. E foi o que ele ficou mais conhecido. Então as pessoas conhecem ele, os filósofos, o pessoal que conhece ele através dos seus livros, através de seus poemas e poesias, conhecem ele através das suas peças, conhecem ele por esse nome, Voltaire. Tá bom? Ele nasceu em Paris, na França, no dia 21 de novembro de 1694, descendente de família burguesa. Entre 1704 e 1711, ele foi aluno do Collège Louis le Grand, em Paris. Foi uma das mais importantes instituições de ensino da França. Esse colégio Louis le Grand era uma das melhores instituições de ensino da França. E lá iniciou o curso de Direito, porém não terminou. E um pouco, do pensamento dele sobre o iluminismo eu trouxe também nessa aula. De temperamento e ideias revolucionárias, Voltaire frequentou a Société du Temple, que reunia libertinos e livres pensadores. Nessa época, os importantes avanços econômicos, culturais e científicos levaram à crença de que o destino da humanidade era o progresso. Além do racionalismo e do liberalismo, outro princípio iluminista era o anticlericalismo. Isso a gente aprendeu na primeira aula sobre iluminismo. Se você não lembra um pouco das características do iluminismo, volte para a nossa primeira aula, que tem lá uma aula sozinha só sobre o iluminismo. Aí agora eu estou nas aulas sobre os filósofos iluministas, sobre os principais filósofos iluministas, tá bom?
Esse anticlericalismo é a posição política contrária ao poder da Igreja, e Voltaire era favorável a esse anticlericalismo, assim como ao liberalismo e ao racionalismo. Voltaire era ligado à alta burguesia, era um crítico fervoroso do absolutismo, da nobreza e principalmente da Igreja. Foi um dos pensadores que melhor encarou o espírito do século das luzes. Eu expliquei também o que é esse significado do século das luzes nessa aula sobre iluminismo. Escreveu versos desrespeitosos dirigidos ao rei Luís XIV, o grande rei absolutista, que lhe valeram a reclusão na Bastilha em 1717. E uma vez libertado, foi exilado em Châtenois. Voltaire foi um combativo escritor. Em 1718, escreveu a tragédia Édipo, com o pseudônimo de Voltaire, que lhe abriu as portas dos meios literários. Olha aí, gente, o que eu estava falando, Em 1726, em um desentendimento com o cavaleiro Rohan, foi novamente preso. Depois de 5 meses, foi exilado na Inglaterra, onde permaneceu até 1729. E as ideias de Voltaire, eu acabei falando um pouquinho sobre elas quando eu falei sobre o iluminismo, qual ele defendia, E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que ele condenava, o que ele apoiava e um pouquinho mais que eu acabei falando teoricamente nessa última parte, Na Inglaterra, Voltaire tomou contato com as ideias de John Locke e, influenciado pelo regime de governo parlamentar, instituído após a Revolução Gloriosa de 1788, passou a defender a ideia de tolerância religiosa e monarquia constitucional inglesa. Deveriam ser adotadas por todas as nações europeias. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa monarquia constitucional agorinha. Voltaire condenava o absolutismo, porém defendia a necessidade de uma monarquia centralizada em que os reis, assessorados pelos filósofos, fossem capazes de fazer reformas de acordo com os interesses da sociedade. Ele não abolia a ideia de uma monarquia. Ele abolia a ideia do absolutismo, que é essa monarquia centralizada na figura de um rei, e esse rei é o único soberano em que o poder ele é ele. O poder ele é o rei e ele governa de acordo com seus próprios interesses. Esse é um resuminho assim básico de absolutismo que eu acredito que vocês já sabem. Vocês já são 8º ano. Agora, Voltaire, ele defende essa ideia dessa monarquia centralizada, dessa monarquia constitucional, no caso, em que os reis eram assessorados pelos filósofos. Aqui, ó, é a imagem de Voltaire. Essa imagem aqui eu achei muito impressionante, Essa ideia de luzes, de iluminação. Voltaire foi atuante propagandista das ideias liberais, defendendo o direito dos indivíduos à liberdade política e de expressão. Criticava a igreja, mas não era ateu, e sim um deísta. Acreditava que Deus estava presente na natureza e como nela se encontra o homem. Deus estava presente também no homem, que pode descobri-lo por meio da razão, dizendo que ela guia o homem para a soberania. Voltaire foi um dos fundadores da Enciclopédia, projeto ambicioso iniciado pelos escritores franceses iluministas Diderot e d'Alembert. O conjunto da obra, de 36 volumes, possui verbetes de Voltaire, além de outros nomes, como Rousseau e Montesquieu. Rousseau é o filósofo que a gente vai estudar na aula seguinte.
Apesar das polêmicas religiosas, Voltaire não era ateu, como eu já falei, tá bom? Os pensamentos e principais ideias defendidas. Aqui eu coloquei em formato de tópicos para a gente revisar e aprender outras ideias. Voltaire foi influenciado no campo das ideias pelos cientistas Isaac Newton e pelo filósofo John Locke. Defendia as liberdades civis, que no caso são as liberdades individuais, como liberdade de expressão, liberdade religiosa e de associação. Criticou as instituições políticas da monarquia, combatendo o absolutismo. Criticou o poder da Igreja Católica e sua interferência no sistema político. Foi um defensor do livre comércio contra o controle do Estado na economia. Aí o liberalismo que eu estava falando, o anticlericalismo que eu estava falando, ele é contra o absolutismo que eu também falei. Foi um importante pensador do iluminismo francês e suas ideias influenciaram muito nos processos da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. E aí, gente, vocês gostaram de aprender sobre Voltaire? Aqui, ó, umas frases bem legais, umas frases, né, que eu encontrei sobre que ele, né, pronunciou em alguns livros, em alguns escritos, assim, bastante solta, né, não é na mesma, não são das mesmas obras, mas eu coloquei aqui. Todo homem é culpado do bem que não fez. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. Isso aí é maravilhosa, né? O mais competente não discute, domina sua ciência e cala-se. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Essas frases são bem pensativas, né, não? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre Voltaire. Eu gostei muito de passar esse conteúdo para vocês, de fazer vocês também pensar um pouquinho sobre ele. Qualquer dúvida, vocês também podem pesquisar mais. Se tiver alguma dúvida, eu posso indicar sites para vocês. É muito legal aprender um pouquinho sobre essa corrente, não só filosófica, não é, mas também histórica, do iluminismo. Muito legal mesmo. Até a próxima aula e qualquer coisa vocês falam comigo que eu respondo. Abraços!